Fala, gente linda! Vamos lá! A gente vai começar hoje a bioenergética, que é o estudo de como a energia é transformada para ser utilizada, ou como ela é construída e desconstruída para ser utilizada pelos seres vivos, tá? Quais os processos que estão ali dentro? Respiração celular aeróbia, aquela que usa o oxigênio, que o gás de oxigênio é fundamental. Eu tenho a respiração anaeróbia, A, prefixo de negação, é onde eu não eu consigo a energia a partir de um processo que o oxigênio não participa. Eu tenho a fotossíntese e a quimiossíntese, tá? Antes de começar, de fato, a respiração, eu quero falar, eu acho importante a gente falar, que é um motivo de muita dúvida, o que é o ATP, tá? O ATP é a moeda, a moeda que a gente fala que é a moeda energética do nosso corpo. Mas é a molécula responsável por armazenar a energia que de fato o nosso corpo usa, tá? A gente sabe que a glicose, que um carboidrato, é um nutriente energético, porém não é utilizado diretamente nas nossas células, tá? Ele tem que ser convertido, como se fosse um câmbio, ele tem que ser convertido em ATP, aquela molécula de glicose tem que ser convertida em ATP para que o nosso corpo possa utilizar essa energia. E é exatamente isso que a respiração celular faz, é transformar a energia da molécula de glicose em ATP para que a gente possa utilizar, ok? O ATP é um tipo de nucleotídeo, ok? Onde eu tenho uma molécula de adenina, em branquinho, em vermelho eu tenho uma pentose, uma ribose, ligados a 3 grupos fosfatos, 3 grupamentos fosfatos, tá? Tanto que chama adenosina trifosfato, ok? Como essa energia é utilizada? A energia que a gente precisa, ela está exatamente nas ligações entre os grupos fosfatos, tá? O que acontece então é o seguinte, quando eu tenho um processo fisiológico onde eu demando energia, o ATP se aproxima, rompe essa ligação, libera um grupamento fosfato, no caso ele tem uma bolinha verde, libera uma bolinha verde ali, um grupamento fosfato, e a partir do momento que eu tenho o rompimento dessa ligação, eu tenho a liberação de energia para que determinado processo aconteça. Ponto. Acabou. Só que a partir do momento que eu libero essa energia, eu não sou mais uma molécula adenosina trifosfato. Eu sou uma molécula difosfato. Eu sou uma adenosina difosfato, tá? Botei aí para vocês, fosforilação. Tá. Depois que eu sou uma molécula de fosfato, eu tenho menos energia, ok? O que acontece para que eu volte a ser trifosfato? Se na hora que eu rompi uma ligação eu liberei energia, lógico que para eu refazer essa ligação, eu preciso o quê? Absorver energia. E é exatamente isso, é exatamente essa união de adenosina de fosfatos com os fosfatos livres que a respiração celular funciona, exatamente para isso. Porque a partir do momento que eu junto a adenosina de fosfato com o grupamento fosfato que está livre, eu vou ter novamente um ATP, uma adenosina trifosfato, que é a molécula de energia, rica em energia que o nosso corpo utiliza, ok? Então, o ato de fosforilar alguma coisa é exatamente isso, é adicionar um grupamento fosfato, ok? Então, por isso que a última etapa é a fosforilação oxidativa. Vamos lá, respiração celular, dividida em 3 etapas, eu já até pulei, né, uma parte. Eu tenho a primeira etapa, que é a glicólise, o ciclo de Krebs, o temido ciclo de Krebs, que não tem, na verdade, não tem nada a se temer, e a fosforilação oxidativa. Acabei de falar de fosforilação, o que é? Então, dá para entender que a produção maciça de ATP, onde eu tenho aquela grande produção de ATP, acontece aonde? Na fosforilação oxidativa, ok? Aí eu botei um exemplozinho aqui, para vocês verem onde acontece cada etapa. E é de extrema importância você entender o seguinte, o que é produzido em cada etapa, onde ela acontece, tem ou não a participação do oxigênio. São coisas que você tem que entender. Então, eu botei esse esquema aqui para vocês verem que a glicose, a glicólise, acontece fora da mitocôndria, que está aqui em azul. A glicólise acontece fora da mitocôndria, no hialoplasma, ou também chamado de citosol,
O resultado da glicólise vem para dentro da mitocôndria, mais exatamente no meiozinho mesmo, nesse centrozinho aqui, que é o que a gente chama de matriz mitocondrial. E o resultado do ciclo de Krebs vai passar para onde? Para minhas cristas mitocondriais, que fazem parte da membrana interna dessa mitocôndria. Lembrando que é importante a gente entender que a mitocôndria é uma organela citoplasmática, tá? Formada por duas membranas, uma externa, uma mais externa e uma mais interna. E isso é importante. Lembra que eu falei que guardar a mitocôndria no coração de vocês? Então, é por isso que eu tô te falando, tá? Passando para a primeira etapa, a gente vai destrinchar um pouquinho e vai parar o vídeo, porque senão fica muito comprido. Glicólise. Primeira coisa que a gente tem que entender, o que ela faz? O próprio nome já diz, glicose, lise, quebra. Glicólise, então é o processo de quebra da molécula de glicose, tá? Que tem como resultado 2 ácidos pirúvicos. Beleza? Vamos lá. Lembrando que a glicose é uma molécula C6H12O6, que é também para guardar no coração de vocês, que é dividido em 2 moléculas de ácidos pirúvicos, ambas com 3 carbonos cada uma. Ok? Acontece no citosol da célula ou hialoplasma, tá? Não acontece na mitocôndria e não tem a participação do oxigênio, ok? Ela acontece, a glicólise é uma etapa que a gente chama de etapa anaeróbica, porque acontece independente da presença do oxigênio. Acontece com ou sem a presença do oxigênio, a glicólise vai acontecer no citosol da célula, ok? Bom, nessa etapa eu não tenho produção nem de água nem de gás carbônico, que normalmente são os resultados da respiração celular. Essa é a equação básica da glicose, tá? Onde eu utilizo a glicose ela vai ser transformada em 2 ácidos pirúvicos, a glicose em 2 ácidos pirúvicos. Neste processo, eu tenho a utilização de 2 ATP e a formação de 4, lógico que a gente vai falar de tudo. Eu tenho a utilização de 2 NAD, que vão ser transformados, que vão ser adicionados em NADH, eles vão ser transportadores de elétrons, e eu tenho a formação de 2 hidrogênios. Mas vamos lá, o que é NAD? NAD é uma molécula transportadora de elétrons. Ela é uma aceptora, pode aparecer como uma aceptora de elétrons também, porque quando eu tenho a quebra de uma molécula, lembra que eu tenho que extrair a energia da molécula de glicose. Então, eu quebrei a molécula de glicose em 2 pedaços. Só que nessa quebra eu tenho a liberação de energia. Energia, elétrons, tá? E nessa energia, ela não fica Deus dará na célula. Ela tem uma molécula responsável por capturar essa energia e transportar para o lugar onde será utilizada, ok? E essa molécula é o NAD. Tá? Eu tenho também, dentro da respiração celular, eu tenho o FAD, que também tem a mesma função, mas ela está somente no ciclo de Krebs, tá? Então, o NAD é uma molécula transportadora, uma aceptora de elétrons, onde ela vai transportar esses elétrons e, pode botar aqui, ó, hidrogênios, ela vai transportar para onde será utilizado, ok? Bom, vamos agora às etapas de fato. A glicose, minha glicose lindinha aqui, eu tenho 6 carbonos dela. E ao final eu tenho 2 moléculas com 3 carbonos, tá? Só que ao final de 10 etapas, tá? Não é somente uma etapa onde eu quebro e pronto, acabou. São 10 etapas que compõem a glicólise. Lógico que a gente não fala de todas elas especificadamente, não, tá? A gente tem que entender que dentre essas etapas, no decorrer dessas etapas, eu tenho a produção e utilização de algumas moléculas. E é isso que a gente vai falar. Vamos lá. Para começar esse processo, eu tenho a utilização de 2 ATPs. Opa, então é um processo que eu preciso de energia. Eu vou produzir energia, então, mas eu preciso de energia. É o que a gente chama de investimento energético. Porque eu ainda não produzi nada, mas eu vou produzir. Então, eu tenho a utilização de 2 ATPs. Dentre todos os processos, eu tenho a formação, para cada ácido pirúvico, para a formação de cada ácido pirúvico, eu tenho a formação de um NAD. O que é o NAD? É aquela NADH, né? A formação de NADH, que é aquela molécula que pega o elétron que está perdido não, né? Que foi liberado de determinada reação para levar em algum lugar. Então, aqui eu tenho liberação de energia nesse processo todo.
tem uma liberação de energia, então meu NAD vai lá, pega isso aqui e vai levar para onde eu tenho que levar, tá? E até o final da formação do ácido pirúvico, eu tenho a produção de 4 ATPs. 2 ATPs para cada ácido pirúvico. Opa, então eu tenho a produção de 4 ATPs, mas eu tenho a utilização de 2. Lógico, eu tenho um saldo de 2 ATPs. Ok? E é isso que é importante a gente guardar de cada etapa, tá? Vamos lá. Saldo da minha glicólise. Eu formo os 2 ácidos pirúvicos, ok? Formo 2 NADH, porque eu tenho liberação de energia. Formo 2 ATP, por que 2? Sendo que ele formou 4. Gente, formei 4, mas lá no início eu utilizei 2 no meu investimento energético. Eu utilizei 2, tá? E a liberação de hidrogênio, tá? Guarda isso tudo, guarda no coração, tá? Então eu tenho a formação de 2 NADH e 2 ATP, com liberação de hidrogênio, tudo isso vai ser utilizado. E os ácidos pirúvicos, ok? Isso é a glicólise, tá? Ela acontece fora da mitocôndria, sem a participação do oxigênio, ok? Já já a gente continua.